Eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Na tradução que eu uso diz assim, Mateus 13, a partir do primeiro versículo. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em uma boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém. Aleluia. Será que você pode repetir comigo nessa noite? Aquele que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Aleluia. Glória a Deus.
Deixe que a palavra de Deus germine em sua vida. Esse é o tema da mensagem nessa noite. Deixe que a palavra de Deus germine no seu coração. Deixemos que Deus, que a sua palavra germine nos nossos corações. Amados irmãos, constantemente nós vemos crentes que oram, que pedem a intervenção de Deus nas suas vidas, mas muitos deles permanecem frustrados com os resultados. Eu não sei se talvez essa não seja a sua experiência. Oram, clamam, pedem a Deus por muito tempo, mas permanecem frustrados com os resultados. Por quê? Porque eles, na verdade, nunca conceberam dentro deles os seus milagres, aquilo que eles desejavam. Por quê? Por não plantar a semente da palavra de Deus nos seus corações. Para ver o fruto, irmãos, o resultado através da palavra de Deus, você precisa guardar a palavra de Deus no seu coração. Se você quer ter bons resultados, se você quer ver o fruto, todo agricultor que planta a sua semente, ele planta esperando ver os frutos, ver o resultado. Depois de um preparo, depois de um cuidado, depois de regar, depois de saber o tempo correto, ele planta e há uma expectativa, ele gera no seu interior uma expectativa de que aquela semente vai brotar, vai frutificar, ela vai dar muitos resultados. Essa é a expectativa do agricultor. Muitas pessoas, Jesus usou esta parábola para ilustrar isso. Muitas pessoas não concebem os seus milagres porque não sabem plantar a semente da palavra de Deus nos seus corações. Diga para a pessoa que está ao seu lado: querido irmão, se você quer resultado, plante a palavra de Deus no seu coração. O seu coração tem que ser uma terra fértil, uma terra produtiva. Sabe, irmãos, para vermos o fruto através da palavra de Deus, nós temos que guardá-la no nosso coração pelo tempo que for necessário. Aqui está um segredo. Guardar a palavra no coração pelo tempo que for necessário. Ou seja, você tem que deixá-la no chão. Essa é a ilustração de Jesus. O chão, esta terra fértil é o nosso coração. Você tem que deixá-la ali por um longo tempo. É engraçado que algumas pessoas são como, por exemplo, uma mulher que gosta de plantar, que tem um jardim na sua casa maravilhoso, um jardim extraordinário, e ela vai, e ela usa suas economias, e ela compra flores e plantas exóticas, sementes diferentes, mas ela nunca coloca essas sementes no chão. Gastou um dinheiro, gastou um tempo, ela teve expectativa, ela sonhou, ela desejou, mas ela não colocou as sementes no chão. Depois de um tempo, esta mulher, ela fica surpresa com o seu jardim. Ela fica surpresa, porque o jardim não floresceu. Havia uma expectativa, mas ela não encontrou flor, ela não encontrou resultado. Tudo continuou do mesmo jeito, do mesmo costume de sempre. É assim igual, irmãos, quando nós não plantamos a semente da palavra de Deus no nosso coração. Tudo fica igual, tudo fica comum. Não há surpresa, não há resultado. A surpresa é negativa, porque não vem resultados. Não plantamos. Outros plantam a semente, mas no dia seguinte, vão lá onde plantaram a semente, olham, não veem nenhum resultado de germinação,
não vem nenhum fruto, não vem nenhum broto, e vão então e começam a desenterrar aquela semente que eles plantaram, e depois de alguns dias, eles voltam a colocá-la no solo mais uma vez, e assim, sucessivamente, destruindo completamente a possibilidade de colher frutos daquela semente. Guarde isso no seu coração, jovem que me ouve nesta noite, você que é uma criança, ouça e guarde isso no seu coração. A semente, ela deve ser plantada e permanecer na terra, permanecer no solo. E não somente isso, mas ela deve permanecer nutrida por um tempo suficiente para que você possa ver os resultados. Plante, aguarde o tempo e você vai ver o resultado. Algumas pessoas colocam a palavra de Deus, já que o Senhor usou esta parábola para explicar que a palavra é a semente preciosa. Algumas pessoas colocam a palavra de Deus nos seus corações por um dia, ou 2, no muito. Mas se elas não veem fruto na sua vida, quase que imediatamente, muitos querem plantar a palavra no seu coração, mas querem ver fruto imediatamente. Nós somos imediatistas e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muitos então extraem, arrancam a semente de dentro do seu coração, essa semente que foi plantada com todo carinho pelo Senhor. O Senhor usou pessoas para que esta semente fosse plantada no seu coração, mas imediatamente muitos querem arrancar esta semente, como? Através das suas palavras. Você arranca as sementes do seu coração que foi plantada pelo Senhor, através das suas ações, e muitas vezes se pergunta, como que não funcionou isso? É exatamente, igreja, por isso que a maioria das pessoas não vê o melhor de Deus acontecer em suas vidas. O Senhor aqui usou a comparação da sua palavra com uma lei que eu considero uma lei da natureza que é imutável. O plantio é uma lei natural. Tudo que você planta tem um resultado. Amados, quase todos os sistemas que são feitos pelo homem, pelo ser humano, podem ser sistemas esses enganados e manipulados. Por exemplo, sistema judiciário, o sistema educacional e etc. Muitos sistemas fabricados pelo homem podem ser manipulados, mas o processo da semeadura, o processo de semear e de colher, este processo é imutável, ninguém pode mudar, não se muda. O processo da germinação da palavra de Deus em sua vida, querido irmão, não acontece da noite para o dia. O processo da germinação da palavra de Deus, ou seja, o resultado da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus na sua vida, da busca na palavra de Deus na sua vida, esse processo leva tempo, e nós não podemos, e ele não pode ser evitado, este processo. Leva tempo. A questão é que nós temos que perseverarmos. Tiago, em sua epístola, no capítulo 5, verso 7, ele ensina, portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o lavrador espera o precioso fruto da terra, esperando pacientemente até receber a primeira e a última chuva, a temporã e a serôdia. Tem que ter paciência. A semente é a palavra de Deus e o solo é o nosso coração. Diga comigo, a semente
é a palavra de Deus, e o solo é o meu coração. Assim, igreja, como uma semente, ela deve permanecer na terra o tempo suficiente para germinar, para brotar. A palavra de Deus deve permanecer em nós o tempo suficiente, ou ela nunca produzirá o resultado. Tem muitas pessoas que, por não saber esperar, quando elas estão quase vendo, quando está quase nascendo o broto, quando está quase vindo a primeira fruta, por falta de paciência, por não esperar, vai lá e arranca, vai lá com as suas palavras, com as suas ações, e destrói tudo aquilo que o Senhor, todo o trabalho do agricultor. Jesus disse assim: eu sou o agricultor. Muitos não sabem, vão lá e arrancam. Pense um pouquinho na sua vida, nessa noite. Como está o seu coração? Como está a sua vida? O que Deus tem plantado, você tem sabido esperar, aguardar o tempo dele, ou você tem desistido? Muitos desistiram. Não desista. Não desista. Aquilo que Deus plantou e você tem guardado no seu coração, vai produzir frutos. A palavra de Deus diz que vai produzir muitos frutos, vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por um na sua vida. Aleluia, que bênção! Esta multiplicação das bênçãos de Deus, por Ele plantar a palavra. Meu irmão, busque a palavra. Nos dias de hoje, leia a palavra. Você mora numa nação livre, aonde você pode abrir a sua Bíblia, aonde você estiver, para ler, para ouvi-la. Você tem muitos recursos hoje para poder receber a preciosa palavra no seu coração. Há nações hoje que não podem sequer abrir uma Bíblia, não se podem sequer ouvir uma mensagem. Não se tem nos seus smartphones Bíblias gravadas aonde você pode ouvir, não pode. Estão ali talvez clamando, aqueles que um dia tiveram um encontro com Jesus, estão clamando por isso. Se apegam talvez num pequeno pedacinho da palavra. Você hoje tem a liberdade de ouvir a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus, de praticar a palavra de Deus. Portanto, meu irmão, faça isso que o Senhor hoje está dizendo para nós. Temos que ter fé, que a semente está fazendo o que Deus decretou que ela deveria fazer. Não pense que, já que Deus ama você, já que Deus me ama, já que Deus nos ama com seu precioso amor, Ele simplesmente atenderá os meus pedidos. Independentemente de você colocar em prática o princípio da semente ou não. Querido irmão, esse princípio, essa lei de semear e colher, opera em todas as áreas das nossas vidas. Se nós plantarmos a palavra de Deus em nossos corações e permitirmos que ela germine e cresça até a maturidade, nós colheremos frutos abundantes. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Não é porque você entende e crê que Deus ama você que você não precisa fazer mais nada. Deus me ama, vai dar tudo certo. Você precisa buscar, você precisa manter esta semente preciosa até que ela produza o fruto e ela multiplique, dê muitos resultados na sua vida. Alô? Você está aí ainda? Fique em pé nesse momento. Eu quero convidar você para nós orarmos a Deus nessa noite e pedirmos ao Senhor que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos conceda a bênção de poder todos os dias ouvir, meditar, guardar
esta preciosa palavra, guardar os seus princípios no nosso coração, praticar a palavra na nossa vida. Amém?